Muitas pessoas acabam me perguntando sempre: "Rafa, você é freudiano, lacaniano? Rafa, qual que é a tua linha, qual que é a tua abordagem psicanalítica?". Veja, no início da minha prática psicanalítica, eu acabei, apesar de ter muita familiaridade com os aspectos que Lacan traz sobre essa relação com a linguagem, eu acabei me identificando muito com a própria linguagem do Freud e as dinâmicas, as relações que o Freud estabeleceu como premissas fundamentais da psicanálise. No entanto, no decorrer, na trajetória, seja dos meus estudos, dos meus atendimentos e até da minha própria terapia, eu percebo que cada vez mais tenho a percepção de que, na verdade, eu não sou nem freudiano, nem lacaniano, nem winnicottiano, nem kleiniano ou qualquer outra vertente, qualquer outra linha que pudesse estabelecer um regramento, um conjunto de dogmas muito bem estabelecidos. Não. A partir do momento que nós temos uma amplitude de todo esse legado da psicanálise, a gente começa a perceber que nós precisamos desenvolver autonomia. E aí eu acabo dizendo para as pessoas que eu sou cardosiano, porque na verdade eu não consigo me alinhar a determinados sistemas que estão estabelecidos em outro tempo. Eu vivo uma sociedade contemporânea, eu vivo uma sociedade latina, eu vivo uma sociedade brasileira. Nesse sentido, eu também preciso gerar uma série de adaptações a partir, evidente, dos aspectos, das marcas e de toda a estrutura que foi concebida ao longo de toda a trajetória e todo o legado da psicanálise. Evidente que para você subverter em algum sentido os aspectos clássicos é necessário se aprofundar. Mas veja, quando o próprio Freud traz no artigo de 1926 a questão da análise leiga, aonde ele explora, inclusive, essas relações sobre quem teria ou não habilitação, direito, quem teria condições de praticar a análise diante de uma série de dificuldades, pelo menos ali na sociedade europeia, onde não havia muito bem estabelecido um conjunto de regras que pudesse contemplar essa nova maneira de abordagem. E aí ele fala que a análise leiga, esse termo inclusive leigo, ele acaba apenas marcando quem não é médico. Não significa que essa pessoa, depois de um aprofundamento técnico, não pudesse ser tão eficiente quanto aqueles que, naturalmente, por conta da sua própria formação, poderiam sustentar algum tipo de tratamento a partir de um adoecimento psíquico. Então, o Freud ele já sinaliza que, a partir desse tipo de novo olhar, não haveria necessidade deste leigo, entre aspas, acabar se alinhando a um regramento que, porventura, poderia ser encarado como tradicional. E aí eu vou um pouquinho mais para frente na própria psicanálise e eu lembro do Lacan. O Lacan que sempre foi um subvertente, o Lacan que sempre foi um grande subversivo da técnica psicanalítica, ao ponto de, inclusive, dedicar grande parte do seu legado na própria desconstrução, e ao mesmo tempo uma nova interpretação sobre as questões da estrutura psíquica, inclusive usando o próprio Freud como parâmetro e depois subvertendo o Freud. Aliás, você pode até ler a respeito dessa boa reflexão que o Lacan faz, se eu não me engano, no Seminário 7, quando ele fala muito sobre as questões éticas da psicanálise. E aí vem o Ferencz, esse gênio que eu adoro a obra toda do Ferencz, quando ele traz a elasticidade da técnica psicanalítica. Ou seja, mesmo ele tendo um grande vínculo com o Freud, em 1928, ele traz uma ótima subversão das técnicas freudianas, inclusive tendo contato com o Freud naquela época, um Freud muito respeitado, muito, de certa forma, rígida, mas transgressor, o Ferencz. O Ferencz que foi conhecido pelo psicanalista que teve experiências com casos extremos, casos super delicados, e ele precisou fazer adaptações para tentar buscar uma melhor condição de tratamento terapêutico para as pessoas que o procuravam. E aí você pode ter outros autores que também percebem como nós, psicanalistas, não podemos ficar regrados numa visão dogmática, porque a própria psicanálise subverte o dogma. Evidente que você tem que ter uma certa
preservação dos princípios metodológicos, que são evidentemente também corroborados e escrutinados pelo próprio legado da psicanálise. Mas a gente não pode deixar de lembrar que nós precisamos nos adaptar. Como é que eu vou simplesmente reproduzir qualquer linha lacaniana sem levar em consideração a obra, por exemplo, do o José Geraldo D'Amico, quando ele traz a perspectiva de que nós, além de estabelecermos um tripé ético, ainda precisamos colocar mais um fundamento essencial para o psicanalista contemporâneo, que é efetivamente desenvolver uma escuta livre de preconceitos, principalmente aqueles que são imersos pelo seu próprio privilégio. Então, nós, enquanto psicanalistas, precisamos ainda enfrentar os nossos próprios condicionamentos que nos levam, às vezes, a um distanciamento muito grande em relação ao paciente. Então, o D'Amico traz essa perspectiva na obra, na contribuição que ele faz em relação à psicanálise. Ou mesmo o Tamiyayoshi, que traz também o reforço dessa visão onde nós precisamos estabelecer uma escuta livre de preconceitos, coisa que antes não existia. Não existia essa preocupação naquela época, na época de Freud ou na época de Lacan, ou se existia, não havia tanta amplitude e tanta exposição quanto os clássicos. Então não dá para a gente estabelecer um mero espelhamento diante de técnicas que precisam ser adaptadas. Evidente que o Lacan, o Freud ou outros clássicos se tornam evidentemente referência para nós e precisamos nos aprofundar diante dessas estruturas metodológicas, mas nós não podemos reproduzir isso como se fosse um regramento basal, como se não houvesse qualquer tipo de necessidade, inclusive de contribuir com a tua própria visão. A psicanálise faz com que você pense de forma autônoma, evidente, com grande responsabilidade e senso ético, mas também percebendo como nós devemos sempre colocar esse tipo de atendimento de uma maneira muito mais personalizada. Evidente que trazendo sempre uma visão extremamente adaptativa diante das necessidades do paciente. Então, se você ainda está nesse tipo de situação, nessa insegurança, porque talvez a gente possa encarar esse tipo de dificuldade da quebra do regramento com uma certa insegurança da sua parte. Evidente que na medida que você avança na tua própria terapia e também avança na profundidade dos estudos, encarando evidentemente também uma associação entre aquilo que está na teoria com aquilo que você vivencia na prática clínica ou até mesmo na sua vida, porque a psicanálise é prática. A psicanálise é prática, é visão, a psicanálise é uma forma de você enxergar a realidade, de você interpretar aquilo que é possível e aquilo que você pode contribuir também, seja no teu âmbito mais nuclear possível ou até em algum tipo de contribuição, seja nas redes sociais, seja nos ambientes que você transita. O fato é que não dá para você imaginar que a mera concepção de uma reprodução de um método vá livrar você daquilo que provavelmente você também tenha receio de enfrentar, que é também não ter as certezas absolutas diante de um paciente. Aliás, se você tem esse tipo de expectativa, talvez seja melhor você também pensar a respeito dessas questões, porque às vezes eu tenho essa impressão de que o psicanalista fica pressionado na expectativa do paciente de que ele seja o solucionador dos problemas e não. Na verdade, não. É necessário que você, então, compreenda qual é o teu papel nessa história. O que você está fazendo ali na frente do paciente? Por que você está se colocando nesse processo de escuta? Dessa forma, eu acho que é bem interessante você refletir não só sobre a tua necessidade de atender a determinados regramentos papais, mas assim também perceber qual que é a tua nessa parada. Achou interessante a minha reflexão? Então eu te peço para que você me ajude compartilhando esse material com quem você imagine que possa se beneficiar desse tipo de reflexão que eu trago. Se você também tem uma opinião sobre aquilo que eu trouxe nessa reflexão, por favor, comente. A gente pode estabelecer um diálogo aqui na tentativa de criar pontes, vínculos sobre os aspectos dos teus comentários. E você pode me seguir também no Instagram, psicanálise.naprática, ou lá no TikTok, Rafael Cardoso
Cardoso PR. Se você quiser também fazer perguntas para mim aqui nos comentários sobre outros temas que possam ser explorados pela minha visão psicanalítica, por favor, te convido a participar, te convido a fazer parte dessa comunidade que é a Psicanálise na Prática.